A França é um dos países mais tradicionais na Fórmula 1 e no automobilismo. E não tem como. A França tem 81 vitórias na Fórmula 1 e tem 75 pilotos. Entre eles, o que mais chama atenção é, óbvio, o tetracampeão Alain Prost. E não tem como. A Renault, ela fez motores importantíssimos nos anos 90, dando vitórias para a McLaren e, obviamente, a Williams e depois a sua própria equipe Renault, que antes era a Benetton. Mas os franceses, eles não se satisfazeram com pouco, porque eles querem seu famoso sonho francês. E eu vou explicar o que é. Não, mas Ravi Ribeiro, você vai ganhar uma punição de 10 minutos aqui no drive-thru? Vamos lá. Pra quem não sabe, o sonho francês, eu vou explicar como se fosse algo bem chatinho ou bem idiota. Talvez. Mas é que os franceses, eles têm uma questão que eles querem tudo perfeito do jeito deles. Apesar de ter tido um tetracampeão, Alain Prost, ele não foi campeão em uma equipe francesa, já que seus 3 títulos foram pela McLaren e o seu 4º e último título foi pela Williams, que apesar de usar o motor Renault, não era algo que eles queriam, já que eles queriam que o Prost fosse campeão na equipe Renault de motor francês com um piloto francês, uma equipe francesa. Você já entendeu o que é esse sonho francês e que é muito difícil dele ser realizado e várias equipes tentaram. Você entendeu mais ou menos a lógica? Ou seja, os franceses, eles ligam muito para esse sonho, entendeu? Eles ligam demais para isso. Não é à toa que isso é bem comum em outros países, eu acho que não. Não, mas um país que conquistou esse tal sonho perfeito, isso aqui no seu país, foi a Alemanha, que em 2016, com um carro alemão, com uma equipe alemã, com um motor alemão e um piloto alemão, Nico Rosberg, foi campeão mundial em 2016 de construtores e de pilotos. Então a Alemanha, ela fez sim seu famoso sonho francês. Se eu não me engano, a Lotus chegou a fazer com o piloto britânico, mas eu não lembro direito, porque faz muito tempo que eu fiz vídeo sobre a Lotus. Mas a McLaren, ela com certeza, ela chegou a executar esse feito, eu tenho que pesquisar depois. Mas o foco não é esse. E sim, ok, Ravi, você falou de tudo isso. Então, o sonho francês é literalmente isso, ser campeão perfeito. Mas a França chegou a ter isso? Claro que chegou. E ano passado eles tentaram fazer novamente. Apesar do motor Renault já ser mais fraco, querido por ninguém, a Renault já estava querendo sair da Fórmula 1, aquela mesmo blá 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 de sempre, você esqueceu de uma coisinha chamada Alpine. A Alpine, ela usava o motor Renault. Ela usa o motor Renault, mas vai logo mudar para o motor Mercedes, motor alemão, porque a equipe está em venda. Venda aí, como eu falei em um vídeo talvez a Alpine, ela vai virar Hyundai. O vídeo deve estar aí na descrição ou no card, que eu talvez vou deixar. Enfim, tem esse fato. Fato que a Alpine, ela é uma equipe francesa. Ciência que teve seus pilotos franceses, 2 pilotos, Pierre Gasly e, claro, ele, Esteban Ocon. A Alpine, ela foi péssima ano passado, ficando só à frente da Sauber. Tanto que a reta final da Alpine foi perfeita. Eu vi que foi uma boa reta final. Não, conseguiram até 2 pódios de uma mesma corrida. Tipo, um segundo e um terceiro lugar. Ganhar no Grande Prêmio do Brasil. E quase que Max Verstappen, ele perde para as Alpines. Mas é bem difícil de acontecer. O Verstappen ganhou depois. Uma bandeira vermelha salvou a Alpine. E isso foi muito legal. Porque foi... Pô, a gente não esperava a Alpine indo bem em uma corrida de Fórmula 1 novamente. Então você percebeu que eles ganharam uma corrida? Eu acho que não. Eles não ganharam uma corrida. Então, mas eles lutaram muito bem. E não ganharam extremamente nada. E depois eles tentaram fazer isso. A Ligier era a equipe Prost. As duas tentaram realizar esse sonho francês. Sim, o Prost já teve uma equipe, mas foi um pior chefe de equipe. Equipe considerada por muitos. Por quê? Eles usavam os famosos motores Peugeot. E se você, amigo, não sabe da fama de Peugeot para muitos é uma bomba. Tanto que o 206 é um dos modelos mais conhecidos por ser uma bomba. Um carro que explode, um carro que toda hora fica no mecânico. E o carro dava muitos problemas, esse carro da Prost com o motor Peugeot. E a Peugeot fracassou na categoria. E já chegou até ajudar a McLaren, mas foi aquilo ali que se esperava.
A Peugeot, ela fracassou. A Porsche, de novo, fracassou também. Bem, e encerrou por ali as atividades. E a Renault, não a que a gente conhece hoje, que é a Alpine, é a mesma linha, em 77 a Renault teve uma equipe e quase foi campeã com o Alain Prost, um piloto francês, vencer com um carro francês de uma equipe francesa. Só que claramente que não foi pra frente e o Prost perdeu o título. O título, se eu não me engano, é 80 pro Alan Jones, 81 pro Piquet, 78... Não, peraí, 81 pro Piquet, 80 pro Alan Jones, 79... Ele perdeu, mas eu não lembro pra quem. Tem 78 também. Bem, eu nem lembro se o projeto estava em 78, mas o foco não é esse. Entendeu, mais ou menos? Esse é o famoso sonho francês. E a França, claramente, que sempre quer esse sonho. A equipe francesa, ela sempre quer realizar esse sonho perfeito. E que ele existe. Ele realmente existe, esse sonho francês. Mas, cara, outras equipes já realizaram o seu sonho perfeito. Infelizmente, o Brasil não pode realizar esse sonho perfeito porque a gente não tem equipe. Repito, a gente não tem mais equipe. Quando a gente ficou longe de realizar esse nosso sonho perfeito brasileiro. A gente chegou lá, a gente quase foi campeão de construtores, eu não lembro se foi vice, terceiro, quarto colocado. Mas a gente teve uma equipe brasileira. A Copersucar, Skoll, depois Caloi e Fittipaldi. Mas também conhecido como escuderia Fittipaldi. E em resumo dessa história, a gente foi até que bem com a nossa própria equipe. A gente ficou em segundo, a gente ganhou um grande prêmio. Só que, claro, ele não contava para o resultado oficial. E a gente até já ficou em frente da Ferrari. Isso pro brasileiro já era ótimo. Porque, não largando do fundo do pelotão, então a equipe brasileira tava ótima, amigo. Mas é claro que também isso foi meio que usado como atitudade militar por uma escapada de fumaça. E você sabe da história disso. Tem vários vídeos explicando sobre a história da Copersucar, tem do Primeira Fila F1, aliás eu amo que é a Vinícolas. Acho que se não me engano o Projeto Motor e o Splash and Go, que eu quase não copio aqui, né? Também já falaram vídeos sobre isso. E talvez eu faça, mas em resumo, existe esse sonho perfeito? Existe. E por que a França vai demorar para executar? Porque a Alpine ela tá saindo da categoria. A Alpine ela vai deixar a categoria e em breve ela já está no processo de venda. O motor Renault já não é o mesmo de sempre, a Renault vai parar, vai focar tudo no WEC. E talvez consigam fazer esse sonho perfeito no WEC. Mas não vai ser com o piloto francês. Provavelmente primeiro vai ser com o famoso Mick Schumacher, se ele não for para Cadillac. Entende isso, pessoal? Então, se vocês perguntarem, então a França sempre vai levar esse sonho francês? Talvez no futuro. Talvez, sei lá, daqui a 10 anos a Renault volte, ou até em 5 a Renault ela volte para a Fórmula 1 com uma equipe própria, vende a ideia da Alpine e constrói tudo do zero. Isso pode acontecer com uma nova fábrica, com novas pessoas. Isso pode acontecer. Porque a Renault, ela é uma equipe que sai da Fórmula 1, entra na Fórmula 1, igual a Honda. A Honda ia sair depois da Red Bull, só que ela voltou porque a Aston Martin fez uma boa proposta. A Honda ia deixar a Fórmula 1. Deixou a Fórmula 1, se eu não me engano, após a crise de 2008. E voltou com a McLaren do nada. A Honda, se eu não me engano, ela deixou nos anos 90, anos 80 a McLaren e voltou do nada. Entende? A Honda sempre vai ser assim. A Renault sempre foi e sempre será assim. Sim. A Mercedes, ela já ficou na Fórmula 1 nos anos 50, mas depois só voltou nos anos 80, 90 pra frente. Mas no caso da Mercedes teve uma coisa que vocês não sabem. A Mercedes ela teve um acidente na Endurance muito grave e ela deixou a categoria. E voltou nos anos 90. E voltou nos anos 2010 com a equipe própria, mas antes já tinha uma equipe que era a McLaren, que era parceira da Mercedes. Em resumo, é isso. É literalmente isso. Eu sou em francês, eu tive que dar uma enrolada, porque o tema é muito simples. É a coisa mais óbvia que você pode imaginar. Se você viu o vídeo até o canal, cara, comenta aí, segue lá, Filipe Drugovich. Se você viu até o final, comenta Filipe Drugovich. Eu não sei porquê, comenta Filipe Drugovich aí. E muito obrigado, pessoal. É sério, de coração mesmo. Eu tô gravando aqui num cenário diferente, escola novamente. Fica embaixo para não dar problema. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Ravi Ribeiro. Você pagou uma punição de 10 minutos aqui no Drive-Thru. Compartilha esse vídeo. Se inscreve, é claro. E manda pros seus amigos. Me segue no meu Instagram, @RibeiroRavi1.
porque o já atual campeão. E vamos lá, né? Rumo aos 10 inscritos. Tchau!